A história completa do cristianismo, de Jesus Cristo aos dias atuais. O cristianismo é a maior religião monoteísta do mundo, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, abrangendo tradições católicas, ortodoxas e protestantes. Vamos começar nossa viagem pela história das religiões. Hoje vamos voltar a 2000 anos, até a Judéia romana, e encontrar o nascimento do cristianismo e entender como esta fé transformou o mundo. Não perca nosso estudo sobre as grandes religiões e seus impactos na humanidade, começando do mundo antigo e chegando até nossos tempos. Venha comigo. Para você, o cristianismo trouxe mais progresso ou retrocesso para a humanidade? Qual período da história cristã você considera mais fascinante? Nos conte nos comentários. Eu costumo ler todos os comentários. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo, João 13:34. Capítulo 1. O nascimento de uma fé. Jesus Cristo e as origens do cristianismo. Na Judéia do século I depois de Cristo, sob o domínio do Império Romano, o povo judeu vivia uma tensão constante entre preservar suas tradições religiosas milenares e submeter-se ao poder imperial. A região era um caldeirão de expectativas messiânicas, onde diversos grupos religiosos interpretavam as escrituras hebraicas à sua maneira. Os fariseus defendiam a observância rigorosa da lei mosaica. Os saduceus controlavam o templo de Jerusalém e negavam a ressurreição dos mortos, enquanto os essênios isolavam-se no deserto buscando pureza ritual. Nesse contexto de fervor religioso e opressão política, nasceu Jesus de Nazaré, cuja vida transformaria radicalmente a história da humanidade. Os evangelhos narram que Jesus nasceu em Belém durante o reinado de Herodes, o Grande, numa família humilde, cresceu em Nazaré, pequena aldeia da Galileia, e trabalhou como carpinteiro ao lado de José, seu pai adotivo. Por volta dos 30 anos, iniciou seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. A pregação de Jesus diferenciava-se fundamentalmente das correntes judaicas da época. Enquanto os religiosos debatiam minúcias da lei, ele falava diretamente ao coração das pessoas comuns, usando parábolas que transformavam situações cotidianas em lições profundas sobre o reino de Deus. A mensagem central de Jesus baseava-se no amor incondicional de Deus por toda a humanidade e na necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. Suas parábolas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, desafiavam as divisões sociais e religiosas da sociedade judaica. Ele comia com publicanos e pecadores, tocava leprosos, considerados impuros, dialogava com mulheres em público e criticava abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos. Essa postura radical atraiu multidões de pobres, doentes e marginalizados, mas também gerou crescente oposição das autoridades religiosas estabelecidas. Jesus realizava curas e prodígios que suas testemunhas interpretavam como sinais de autoridade divina. Porém, sua maior ousadia residia em sua compreensão do conceito de Messias. Enquanto a expectativa popular judaica aguardava um libertador político-militar que expulsaria os romanos e restauraria o reino de Israel, Jesus proclamava um messianismo de natureza espiritual. Ele falava de um reino que não era deste mundo, onde os últimos seriam os primeiros e os mansos herdariam a terra. Chamava a Deus de Pai com intimidade inédita e sugeria uma relação pessoal e direta com o divino, dispensando intermediários e rituais complexos. A tensão culminou quando Jesus dirigiu-se a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sua entrada triunfal na cidade, montado num jumento, cumpria profecias messiânicas e provocou as autoridades. No templo, expulsou os comerciantes que lucravam com o comércio religioso, acusando-os de transformar a casa de oração em covil de ladrões.
Os líderes religiosos, sentindo-se ameaçados em sua autoridade e temendo uma insurreição que atraísse represálias romanas, conspiraram para eliminá-lo. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, traiu-o por 30 moedas de prata, entregando-o aos guardas do Sinédrio. O julgamento de Jesus envolveu tanto autoridades religiosas quanto políticas. O Sinédrio acusou-o de blasfêmia por afirmar-se filho de Deus, mas apenas Roma possuía autoridade para executar condenações à morte. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, inicialmente relutou em condenar Jesus, não encontrando nele crime digno de morte. Contudo, pressionado pela multidão e temendo tumultos, cedeu e ordenou a crucificação, método brutal reservado aos piores criminosos. Jesus morreu numa cruz, no Gólgota, ao lado de 2 ladrões, numa sexta-feira que precedeu o Sábat judeu. A ressurreição, relatada 3 dias após a crucificação, tornou-se o evento fundador do cristianismo. As mulheres que foram ao túmulo encontraram-no vazio, e Jesus teria aparecido diversas vezes aos discípulos durante 40 dias, comissionando-os a pregar o Evangelho por toda a terra. Este acontecimento transformou completamente os apóstolos, que de covardes escondidos tornaram-se pregadores destemidos. A ressurreição validava para os primeiros cristãos todas as afirmações de Jesus sobre sua identidade divina e inaugurava uma nova aliança entre Deus e a humanidade, não mais restrita ao povo judeu. A ruptura definitiva com o judaísmo tradicional ocorreu gradualmente. Inicialmente, os seguidores de Jesus consideravam-se judeus que haviam reconhecido o Messias prometido. Frequentavam o templo, observavam as festas judaicas e respeitavam grande parte da lei mosaica. Todavia, a pregação aos gentios e a questão da circuncisão forçariam decisões cruciais que definiriam o cristianismo como religião distinta, aberta a toda a humanidade, independentemente de origem étnica ou cumprimento de preceitos rituais judaicos. Capítulo 2. A Era Apostólica, da seita perseguida ao movimento global. 50 dias após a Páscoa em que Jesus foi crucificado, durante a festa judaica de Pentecostes, os discípulos reunidos em Jerusalém experimentaram um fenômeno que interpretaram como a descida do Espírito Santo. Línguas de fogo teriam pousado sobre cada um deles, concedendo-lhes a capacidade de falar em idiomas que desconheciam. Pedro, o pescador que havia negado Jesus 3 vezes durante o julgamento, emergiu como líder natural do grupo e proferiu um discurso público que resultou na conversão de aproximadamente 3.000 pessoas em um único dia. Este evento marcou o nascimento oficial da Igreja Cristã, transformando um grupo disperso e temeroso numa comunidade vibrante e missionária. Os 12 apóstolos originais espalharam-se por diferentes regiões do mundo conhecido, levando a mensagem de Cristo além das fronteiras da Judéia. Tomé teria alcançado a Índia, estabelecendo comunidades que perduraram por séculos. Tiago Maior pregou na Península Ibérica, antes de retornar a Jerusalém, onde se tornou o primeiro apóstolo martirizado, executado por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C. André levou o evangelho às regiões do Mar Negro, enquanto Filipe atuou na Ásia Menor. Cada apóstolo enfrentou perseguições locais, mas a dispersão garantiu que a nova fé não permanecesse confinada a um único território ou cultura. A comunidade primitiva de Jerusalém organizava-se de maneira radicalmente igualitária. Os crentes vendiam suas propriedades e repartiam os bens conforme a necessidade de cada um, vivendo numa espécie de comunismo religioso voluntário. Reuniam-se diariamente para partir o pão, recordando a última ceia de Jesus, e dedicavam-se aos ensinamentos dos apóstolos. Esta experiência comunitária intensa, porém, logo enfrentou desafios práticos. Surgiram disputas sobre a distribuição de alimentos às viúvas,
levando à instituição dos diáconos, primeiros líderes eclesiásticos que não eram apóstolos. A estrutura organizacional começava a se formar por necessidade, não por planejamento prévio. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos, tornou-se o primeiro mártir cristão ao ser apedrejado pelo Sinédrio após um discurso que denunciava a rigidez judaica. Sua morte desencadeou uma perseguição sistemática que dispersou muitos cristãos para além de Jerusalém, paradoxalmente, expandindo a mensagem que os perseguidores pretendiam sufocar. Entre os que aprovavam o apedrejamento de Estevão estava um jovem fariseu chamado Saulo de Tarso, zeloso defensor das tradições judaicas que se dedicava a prender seguidores do caminho, como os cristãos eram inicialmente conhecidos. A conversão dramática de Saulo na estrada para Damasco representou um ponto de inflexão na história cristã. Cegado por uma luz celestial, Saulo afirmou ter ouvido a voz de Jesus questionando-o sobre sua perseguição. Após 3 dias de cegueira e jejum, recuperou a visão através de Ananias, um discípulo em Damasco, e transformou-se no apóstolo Paulo. Sua formação rabínica rigorosa, combinada com a cidadania romana e fluência no grego, tornaram-no o instrumento ideal para levar o cristianismo ao mundo gentil. Paulo realizou 3 longas viagens missionárias, estabelecendo igrejas em cidades estratégicas como Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalônica e Corinto. A questão mais controversa da era apostólica girava em torno da necessidade de os gentios conversos seguirem a lei judaica, especialmente a circuncisão. Pedro recebera uma visão em Jope que o levou a aceitar a pureza dos gentios, mas muitos cristãos judeus resistiam à ideia de abolir exigências mosaicas. O Concílio de Jerusalém, realizado aproximadamente no ano 49 d.C., debateu intensamente o assunto. Tiago, irmão de Jesus e líder da Igreja de Jerusalém, mediou um compromisso. Os gentios não precisariam circuncidar-se, mas deveriam abster-se de alimentos oferecidos a ídolos, de sangue e de relações sexuais ilícitas. Paulo defendeu ardorosamente a salvação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, posição que se tornaria doutrina central do cristianismo. As epístolas de Paulo, às diversas comunidades, abordavam problemas teológicos e práticos específicos. Em Corinto, enfrentou divisões internas e questões sobre moral sexual. Aos Gálatas, reafirmou a liberdade cristã diante da lei judaica. Aos Romanos, elaborou sua teologia mais sistemática sobre justificação pela fé, pecado e redenção. Estas cartas, escritas entre os anos 50 e 60 d.C., constituíram os primeiros textos cristãos, anteriores mesmo aos evangelhos. Circulavam entre as igrejas, sendo copiadas e compartilhadas, gradualmente adquirindo autoridade equivalente às escrituras hebraicas. Os evangelhos foram compostos nas décadas seguintes, cada um direcionado a audiências distintas. Marcos, considerado o mais antigo, escrito por volta do ano 70, apresentava um Jesus de ação, adequado aos gentios romanos. Mateus organizava os ensinamentos de Jesus para judeus convertidos, demonstrando o cumprimento das profecias. Lucas, médico e companheiro de Paulo, escreveu com elegância literária para gregos educados, enfatizando a universalidade da salvação. João, redigido provavelmente nos anos 90, oferecia uma reflexão teológica profunda sobre a divindade de Cristo. O processo de reconhecimento destes textos como canônicos estendeu-se por séculos, mas as comunidades rapidamente os adotaram como narrativas autorizadas da vida e ensinamentos de Jesus. Capítulo 3. Sangue e fé. As perseguições romanas e a conversão de Constantino.
O grande incêndio que devastou Roma no ano 64 d.C. marcou o início da perseguição sistemática aos cristãos. O imperador Nero, acusado pela população de ter ordenado o fogo para reconstruir a cidade conforme seus planos grandiosos, necessitava de bodes expiatórios. Os cristãos, já vistos com suspeita por recusarem participar do culto imperial e dos sacrifícios aos deuses tradicionais, tornaram-se alvos convenientes. Nero ordenou execuções brutais, como espetáculo público. Cristãos eram cobertos com peles de animais e lançados a cães ferozes, outros eram crucificados ou queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais. Entre as vítimas desta primeira perseguição estavam Pedro, crucificado de cabeça para baixo por considerar-se indigno de morrer como seu mestre, e Paulo, decapitado por sua cidadania romana, lhe garantir morte mais rápida. Durante o século seguinte, as perseguições ocorreram de forma intermitente e localizada, dependendo da atitude de governadores provinciais e imperadores específicos. Domiciano, no final do século I, exigiu ser adorado como divindade viva, executando quem recusasse queimar incenso diante de sua estátua. Trajano estabeleceu uma política pragmática. Cristãos não deveriam ser procurados ativamente, mas se denunciados e recusassem apostatar, seriam punidos. Inácio de Antioquia, bispo importante da Síria, foi condenado às feras no Coliseu de Roma durante este período, escrevendo cartas às igrejas durante sua viagem final, que se tornaram documentos preciosos da fé primitiva. O imperador Marco Aurélio, filósofo estoico reverenciado por sua sabedoria, paradoxalmente intensificou as perseguições. Via o cristianismo como superstição irracional que ameaçava a coesão do império. Em Lyon, na Gália, no ano 177, uma multidão enfurecida atacou cristãos com apoio das autoridades. Blandina, uma escrava jovem, resistiu a torturas prolongadas que mataram homens robustos, recusando-se a renegar sua fé. Seu martírio, presenciado por milhares no anfiteatro, impressionou até seus algozes. Justino, filósofo que se converteu ao cristianismo e escreveu defesas racionais da fé, foi decapitado em Roma após debates públicos com autoridades, tornando-se Justino mártir para a posteridade. As catacumbas romanas, extensos cemitérios subterrâneos, transformaram-se em locais de refúgio e culto secreto. Os cristãos enterravam seus mortos nestas galerias labirínticas, escavadas na rocha vulcânica ao redor de Roma. Diferentemente da prática romana de cremação, os seguidores de Cristo preservavam os corpos em túmulos individuais, chamados loculi, aguardando a ressurreição prometida. Nas paredes úmidas, pintavam símbolos como o peixe, cujas letras em grego formavam um acrônimo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e cenas bíblicas simplificadas. Durante períodos de perseguição intensa, reuniam-se nestes túneis para celebrar a Eucaristia sobre os sepulcros dos mártires, desenvolvendo o culto aos santos que caracterizaria o cristianismo posterior. A perseguição mais severa e abrangente ocorreu sob Diocleciano, a partir do ano 303. Este imperador, obcecado com restaurar a glória romana tradicional, emitiu uma série de éditos cada vez mais draconianos. Ordenou a destruição de escrituras cristãs, igrejas e objetos de culto. Clérigos foram presos em massa e obrigados a sacrificar aos deuses romanos sob pena de tortura. Posteriormente, estendeu as exigências a todos os cristãos, desencadeando a grande perseguição que durou quase uma década. Milhares morreram nas arenas, nas fogueiras e nas minas onde eram condenados a trabalhos forçados. Contudo, a brutalidade produziu efeito contrário ao pretendido. O sangue dos mártires, nas palavras de Tertuliano escritas décadas antes, tornava-se semente de novos cristãos.
A reviravolta extraordinária começou com uma visão. Constantino, general disputando o controle de Roma contra Maxêncio em 312, teria visto no céu um sinal da cruz com as palavras: "Com este sinal vencerás". Na véspera da Batalha da Ponte Milvia, ordenou que seus soldados pintassem o monograma de Cristo em seus escudos. A vitória decisiva convenceu-o do poder do Deus cristão. No ano seguinte, junto com Licínio, imperador do Oriente, promulgou o Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa completa no império e restituindo propriedades confiscadas aos cristãos. Constantino não se batizou imediatamente, mantendo-se tecnicamente pagão enquanto favorecia progressivamente o cristianismo. Isentou o clero de impostos, financiou a construção de basílicas magníficas, incluindo a velha Basílica de São Pedro, sobre o suposto túmulo do apóstolo. Sua mãe, Helena, peregrinara à Terra Santa, identificando locais sagrados e trazendo relíquias, incluindo fragmentos da cruz. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reunindo bispos de todo o império para resolver disputas doutrinárias, assumindo papel ativo nos debates teológicos. O cristianismo transformou-se de religião perseguida em fé do imperador. Teodósio, em 380, tornou-o religião oficial do império, proibindo cultos pagãos. Templos antigos foram convertidos em igrejas ou destruídos. A perseguição inverteu-se. Agora, os pagãos enfrentavam discriminação. Esta transformação dramática em menos de um século alterou fundamentalmente tanto o cristianismo quanto o império, criando uma aliança entre trono e altar que moldaria a Europa por mais de 1000 anos. Capítulo 4. Definindo a verdade. Concílios ecumênicos e formação doutrinária. A liberdade religiosa concedida por Constantino trouxe um problema inesperado. Sem a pressão unificadora da perseguição, controvérsias teológicas explodiram em debates ferozes que ameaçavam dividir o império recém-pacificado. Ário, presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus, embora superior a todas as criaturas, fora criado por Deus Pai e, portanto, não era coeternamente divino. Sua doutrina ganhava adeptos rapidamente, especialmente entre os povos germânicos que se convertiam ao cristianismo. Atanásio, também de Alexandria, defendia apaixonadamente a divindade plena de Cristo, argumentando que somente um Salvador verdadeiramente divino poderia redimir a humanidade. As disputas entre arianos e ortodoxos degeneraram em confrontos violentos nas ruas de cidades orientais. O Concílio de Nicéia, convocado em 325, reuniu aproximadamente 300 bispos no Palácio Imperial. Muitos traziam no corpo as marcas das perseguições recentes: olhos arrancados, membros mutilados, cicatrizes de torturas. Constantino presidiu pessoalmente a abertura, impressionante em suas vestes púrpuras, tratando os bispos com reverência, mas determinado a alcançar unidade doutrinária. Os debates foram acalorados. Ário defendeu sua posição com argumentos escriturísticos, mas a maioria dos bispos rejeitou suas conclusões. O concílio produziu o Credo Niceno, afirmando que Cristo era da mesma substância do Pai, não criado, mas gerado eternamente, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. A controvérsia ariana, contudo, não terminou em Nicéia. Diversos imperadores subsequentes favoreceram o arianismo, exilando bispos ortodoxos como Atanásio, que sofreu 5 exílios ao longo de sua vida. Somente com o Concílio de Constantinopla, em 381, a questão foi definitivamente resolvida em favor da ortodoxia nicena, que também elaborou a formulação completa da doutrina trinitária. O Espírito Santo foi declarado igualmente divino, procedente do Pai, completando a compreensão de um Deus em 3 pessoas distintas, mas de uma única essência. Nova controvérsia surgiu no século seguinte, envolvendo Nestório,
patriarca de Constantinopla, que rejeitava chamar Maria de Mãe de Deus, preferindo Mãe de Cristo, argumentando que ela gerara apenas a natureza humana de Jesus. Cirilo de Alexandria liderou a oposição, defendendo a união inseparável das naturezas divina e humana em Cristo desde a concepção. O Concílio de Éfeso, em 431, condenou Nestório, mas grupos dissidentes formaram igrejas nestorianas que se espalharam pela Pérsia e alcançaram a China através da Rota da Seda. A posição oposta ao nestorianismo, o monofisismo, afirmava que Cristo possuía apenas uma natureza divina, absorvendo a humanidade na divindade. Eutiques, monge de Constantinopla, liderava esta corrente que ganhava força no Egito e Síria. O Concílio de Calcedônia, em 451, estabeleceu a formulação que se tornou ortodoxa. Cristo possui duas naturezas, divina e humana, unidas numa única pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Esta definição cristológica precisa, utilizando o vocabulário filosófico grego, buscava equilibrar-se entre extremos heréticos, mas igrejas orientais rejeitaram Calcedônia, resultando em cismas permanentes que criaram as igrejas copta, armênia e síria ortodoxa. Paralelamente às disputas cristológicas, o cânon bíblico gradualmente cristalizava-se. Diversos evangelhos circulavam nas primeiras comunidades, incluindo textos gnósticos, como os evangelhos de Tomé e Maria Madalena, que apresentavam Jesus como mestre de conhecimentos secretos. Ireneu de Lyon, no século II, estabelecera os critérios fundamentais. Textos deveriam ter origem apostólica, uso litúrgico amplo e consonância com a regra de fé transmitida. Atanásio listou em 367 os 27 livros do Novo Testamento, conforme conhecemos hoje. Os concílios de Hipona em 393 e Cartago em 397 ratificaram oficialmente este cânon, embora debates sobre livros deuterocanônicos do Antigo Testamento persistissem. Os padres da Igreja desenvolveram a teologia patrística que fundamentou o pensamento cristão por séculos. Agostinho de Hipona, convertido dramaticamente após vida dissoluta, escreveu obras monumentais como Confissões e A Cidade de Deus, elaborando doutrinas sobre pecado original, graça divina e predestinação. Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, produzindo a Vulgata, que se tornou o texto oficial no Ocidente. João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, destacou-se pela eloquência de suas pregações e interpretações escriturísticas. Estes teólogos combinavam filosofia clássica, especialmente platônica, com revelação bíblica, construindo edifício intelectual sofisticado que elevou o cristianismo ao mesmo nível da alta cultura greco-romana. Capítulo 5. A cristandade medieval. Poder, glória e divisão. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 deixou um vazio de poder que a Igreja preencheu gradualmente. Os bispos de Roma, apoiando-se na tradição petrina e na localização na antiga capital imperial, reivindicaram primazia sobre toda a cristandade. Leão Magno, papa entre 440 e 461, confrontou pessoalmente Átila, o Huno, persuadindo-o a poupar Roma, demonstrando autoridade moral que rivalizava com o poder secular. Gregório Magno, no final do século VI, consolidou o poder papal, enviando missionários para converter os anglos na Inglaterra, reformando a liturgia e administrando extensas propriedades da Igreja que sustentavam a população durante o colapso das estruturas romanas. O monasticismo ofereceu alternativa radical à sociedade medieval em formação. Bento de Núrcia fundou no século VI o mosteiro de Monte Cassino, estabelecendo uma regra equilibrada que regulava oração, trabalho manual e estudo.
A regra de São Bento tornou-se padrão nos mosteiros ocidentais, criando ilhas de alfabetização e preservação cultural, enquanto as bibliotecas seculares desapareciam. Nos scriptoria monásticos, monges copiavam pacientemente manuscritos antigos, preservando tanto textos cristãos quanto clássicos pagãos. Desenvolveram a agricultura através de técnicas inovadoras, drenaram pântanos e domesticaram paisagens selvagens. O monasticismo beneditino representava cristianismo vivido comunitariamente, dedicado à busca de Deus através da disciplina, humildade e desprendimento dos bens materiais. A aliança entre papado e poder temporal consolidou-se dramaticamente no ano 800, quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador na Basílica de São Pedro. Este ato inaugurou o Sacro Império Romano, ressuscitando simbolicamente o Império Ocidental sob proteção papal. A cerimônia estabeleceu precedente crucial. Imperadores recebiam legitimidade divina através da unção papal, enquanto o Papa ganhava protetor militar contra inimigos temporais. Contudo, esta simbiose geraria conflitos futuros sobre quem realmente detinha a autoridade suprema na cristandade. As catedrais góticas, erguidas entre os séculos XII e XV, materializavam a fé medieval em pedra e vidro. A abadia de Saint-Denis, próxima a Paris, pioneirou o estilo gótico com ogivas que distribuíam peso, permitindo paredes mais finas perfuradas por vitrais imensos. Chartres, Notre-Dame de Paris, Reims e Colônia competiam em altura e magnificência. Gerações inteiras dedicavam vidas à construção destas estruturas que apontavam verticalmente ao céu. Os vitrais coloridos ensinavam histórias bíblicas aos iletrados através de imagens luminosas. Esculturas nos portais representavam o juízo final, santos e demônios, tornando-se bíblias de pedra acessíveis ao povo. A arquitetura gótica expressava teologia. A luz, penetrando o interior sombrio, simbolizava a graça divina, iluminando a escuridão humana. Novas ordens religiosas surgiram respondendo a necessidades específicas. Cluny, fundada em 910, reformou o monasticismo decadente, libertando mosteiros do controle senhorial. Cistercienses, liderados por Bernardo de Claraval no século XII, buscaram austeridade primitiva, instalando-se em regiões remotas. Francisco de Assis revolucionou a espiritualidade medieval, abraçando pobreza radical, pregando ao ar livre e chamando todas as criaturas de irmãs. Sua ordem mendicante urbana contrastava com o monasticismo rural beneditino. Domingos de Gusmão fundou ordem dedicada à pregação erudita e combate às heresias através do ensino ortodoxo. As cruzadas, iniciadas em 1095 após apelo do Papa Urbano II, misturavam fervor religioso com ambição territorial. Peregrinos cristãos enfrentavam dificuldades crescentes visitando Jerusalém sob domínio muçulmano. Nobres europeus responderam ao chamado papal, organizando expedições militares para reconquistar a Terra Santa. A Primeira Cruzada capturou Jerusalém em 1099, após cerco brutal, massacrando população muçulmana e judaica. Estados cruzados estabelecidos na região duraram quase 2 séculos, mas Saladino reconquistou Jerusalém em 1187. Cruzadas subsequentes fracassaram militarmente, incluindo a desastrosa Quarta Cruzada, que saqueou Constantinopla cristã em 1204, envenenando relações entre ortodoxos e católicos. A Inquisição desenvolveu-se como resposta institucional às heresias, particularmente o catarismo no sul da França. Cátaros pregavam dualismo gnóstico, rejeitando o mundo material como criação demoníaca. Gregório IX estabeleceu a Inquisição Papal em 1231, delegando principalmente a dominicanos a investigação de desvios doutrinários.
Processos inquisitoriais, embora seguindo procedimentos jurídicos da época, empregavam tortura para extrair confissões. Hereges impenitentes eram entregues às autoridades seculares para execução, geralmente na fogueira. A Cruzada Albigense devastou Languedoc, exterminando não apenas hereges, mas destruindo cultura refinada que florescera naquela região. O grande cisma de 1054 rasgou definitivamente a cristandade. Tensões acumulavam-se havia séculos entre Roma e Constantinopla. Disputas sobre primazia papal, diferenças litúrgicas, questão do filioque inserido no credo ocidental, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. O patriarca Miguel Cerulário e o legado papal Humberto excomungaram-se mutuamente, cristalizando separação entre catolicismo ocidental e ortodoxia oriental. Cada lado acusava o outro de heresia e inovação. O cisma, originalmente político-teológico, tornou-se cultural e permanente, criando duas cristandades distintas que raramente dialogavam. A escolástica floresceu nas universidades medievais, especialmente Paris e Oxford. Tomás de Aquino, no século XIII, sintetizou magistralmente filosofia aristotélica com teologia cristã, argumentando que razão e fé complementavam-se harmoniosamente. Sua Suma Teológica oferecia demonstrações racionais da existência de Deus e sistematização completa da doutrina católica. Anselmo de Cantuária elaborara anteriormente o argumento ontológico. Abelardo aplicava lógica rigorosa a questões teológicas, enfrentando oposição de Bernardo de Claraval, que desconfiava da razão aplicada aos mistérios divinos. O método escolástico, debatendo questões através de objeções e respostas sistemáticas, moldou o pensamento ocidental e estabeleceu o cristianismo como sistema intelectual sofisticado, capaz de dialogar com filosofia clássica. TDI. Capítulo 6. A Tempestade da Reforma. Martinho Lutero e a fragmentação do cristianismo. No início do século XVI, a Igreja Católica enfrentava crises morais e financeiras que minavam sua autoridade espiritual. O Papa Júlio II iniciara a reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma, projeto colossal que demandava recursos imensos. Para financiar a construção, seus sucessores intensificaram a venda de indulgências, documentos que supostamente reduziam o tempo de purificação das almas no purgatório. João Tetzel, dominicano-alemão, percorria territórios vendendo indulgências com slogans que prometiam: assim que a moeda tilintasse no cofre, a alma saltaria do purgatório. Esta mercantilização da salvação escandalizava fiéis sinceros e alimentava ceticismo generalizado quanto às práticas eclesiásticas. Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, atormentava-se com questões sobre salvação. Estudando a Epístola aos Romanos, experimentou revelação transformadora. A justiça de Deus não era atributo punitivo, mas dom gratuito recebido pela fé. Esta compreensão libertou-o da ansiedade sobre merecer a salvação através de obras ou penitências. Em 31 de outubro de 1517, fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, conforme costume acadêmico para propor debates. O documento criticava principalmente indulgências, argumentando que arrependimento genuíno não podia ser comprado e que apenas Deus perdoava pecados. As teses, escritas em latim para audiência erudita, foram rapidamente traduzidas ao alemão e impressas, espalhando-se pela Alemanha em semanas graças à nova tecnologia de Gutenberg. A resposta popular surpreendeu o próprio Lutero. O Papa Leão X inicialmente desprezou a controvérsia como querela de monges, mas a situação escalou quando Lutero recusou-se a retratar-se. Em 1520, o Papa emitiu bula papal ameaçando excomunhão.
Lutero respondeu queimando publicamente o documento, gesto radical de ruptura definitiva com Roma. Convocado à Dieta de Worms em 1521 perante o jovem imperador Carlos V, Lutero deparou-se com mesa coberta por seus escritos e foi ordenado a renunciá-los. Após reflexão durante a noite, declarou que não podia retratar-se, a menos que fosse convencido por argumentos escriturísticos ou racionais, concluindo: "Aqui estou, não posso fazer diferente." O imperador declarou-o herege e fora da lei, mas Frederico, o sábio, eleitor da Saxônia, simulou sequestro e escondeu Lutero no castelo de Wartburg. Durante 10 meses de reclusão, Lutero traduziu o Novo Testamento ao alemão, tornando as Escrituras acessíveis ao povo comum e padronizando a língua alemã. Os princípios teológicos luteranos cristalizaram-se em 3 solas. Sola Escritura afirmava que apenas a Bíblia constituía a autoridade final em questões de fé, rejeitando tradições eclesiásticas e autoridade papal. Sola Fide declarava que salvação ocorria unicamente pela fé em Cristo, não por obras meritórias ou intermediação sacerdotal. Sola Gratia enfatizava que salvação era dom gratuito de Deus, não conquista humana. Lutero também aboliu o celibato clerical, casando-se com Catarina von Bora, ex-freira, estabelecendo modelo de família pastoral protestante. A reforma espalhou-se rapidamente, mas fragmentou-se em múltiplas correntes. O rico Zwinglio liderou reforma em Zurique mais radical que a luterana, rejeitando imagens religiosas e simplificando liturgia drasticamente. Anabatistas defendiam batismo apenas de adultos conscientes, separação completa entre igreja e Estado, e pacifismo, sofrendo perseguição tanto de católicos quanto de protestantes. A revolta camponesa de 1525, inspirada parcialmente por ideias reformadas sobre liberdade cristã, foi brutalmente reprimida. Lutero, aterrorizado pela anarquia social, apoiou os príncipes, perdendo apoio das classes populares. João Calvino, refugiado francês em Genebra, sistematizou teologia reformada na Institutas da Religião Cristã. Sua doutrina da predestinação absoluta afirmava que Deus escolhera desde a eternidade quem seria salvo ou condenado, independentemente de ações humanas. Calvino estabeleceu teocracia rigorosa em Genebra, impondo disciplina moral severa através de consistórios que fiscalizavam o comportamento dos cidadãos. Mandou queimar Miguel Serveto por negar a Trindade. O calvinismo espalhou-se pela Suíça, Países Baixos, Escócia através de John Knox e França com os huguenotes, caracterizando-se por ética de trabalho austera que Max Weber posteriormente ligaria ao desenvolvimento do capitalismo. A reforma inglesa seguiu trajetória peculiar, inicialmente política mais que teológica. Henrique VIII, desejando anular casamento com Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, solicitou a aprovação papal. A recusa do Papa Clemente VII, pressionado por Carlos V, tio de Catarina, levou Henrique a romper com Roma. O Ato de Supremacia de 1534 declarou o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Henrique confiscou propriedades monásticas, enriquecendo a coroa, mas manteve doutrina católica, exceto primazia papal. A Igreja Anglicana desenvolveu identidade própria sob Elizabeth I, posicionando-se como via média entre catolicismo e protestantismo radical. A Contra-Reforma Católica respondeu aos desafios protestantes através de reforma interna e reafirmação doutrinária. O Concílio de Trento, reunido intermitentemente entre 1545 e 1563, clarificou dogmas contestados. Reafirmou os 7 sacramentos, autoridade da tradição eclesiástica junto à Escritura, justificação pela fé e obras, transubstanciação eucarística e validade das indulgências quando concedidas apropriadamente.
Estabeleceu seminários para a formação clerical adequada, reformou disciplina eclesiástica e proibiu abusos que provocaram a reforma. Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus em 1540, ordem militante dedicada à educação, missões estrangeiras e defesa da ortodoxia católica. Jesuítas tornaram-se instrumentos principais da Contra-Reforma, estabelecendo colégios por toda a Europa e missões nos continentes recém-descobertos. Capítulo 7. Fé além-mar. Expansão missionária e cristianismo na Era Moderna. As grandes navegações dos séculos XV e XVI abriram continentes inteiros à evangelização cristã, transformando uma religião predominantemente europeia em fenômeno verdadeiramente global. Quando Cristóvão Colombo desembarcou nas Américas em 1492, carregava não apenas bandeiras de Castela, mas a missão de cristianizar os povos encontrados. O Tratado de Tordesilhas, mediado pelo Papa Alexandre VI em 1494, dividiu o mundo não cristão entre Portugal e Espanha, entrelaçando indissoluvelmente colonização e evangelização. A bula papal concedia aos monarcas ibéricos domínio sobre novas terras, mas impunha a obrigação de converter os nativos à fé católica. Na América Espanhola, missionários franciscanos, dominicanos e agostinianos acompanharam conquistadores, batizando milhões de indígenas em cerimônias coletivas. Bartolomé de las Casas, dominicano que testemunhou atrocidades contra povos nativos, tornou-se defensor ardente dos direitos indígenas, debatendo em Valladolid contra Juan Ginés de Sepúlveda sobre se os nativos possuíam almas e deveriam ser tratados como humanos plenos. A controvérsia expôs contradição fundamental da evangelização colonial, como conciliar mensagem cristã de amor com escravidão e violência da conquista. As reduções jesuíticas no Paraguai tentaram criar comunidades autônomas onde guaranis viviam sob proteção missionária, aprendendo ofícios europeus enquanto preservavam aspectos culturais. Mas estas experiências foram desmanteladas quando os jesuítas foram expulsos em 1767. Francisco Xavier, cofundador jesuíta, navegou para o Oriente em 1542, evangelizando Goa, Malaca, Ilhas Molucas e Japão. No Japão, adaptou estratégia missionária estudando língua e costumes, conquistando milhares de convertidos, incluindo daimyos influentes. Matteo Ricci levou abordagem sofisticada à China, apresentando-se como literato confuciano, dominando mandarim e escrevendo tratados sobre matemática e astronomia. Permitia aos convertidos chineses manter rituais ancestrais, interpretando-os como práticas civis não religiosas. Esta acomodação cultural provocou controvérsia dos ritos chineses, com papas eventualmente proibindo as práticas, prejudicando missões orientais e levando à perseguição de cristãos na China e proibição do cristianismo no Japão até o século XIX. O iluminismo do século XVIII desafiou fundamentalmente a autoridade religiosa estabelecida através da razão crítica. Voltaire satirizava fanatismo religioso e defendia a tolerância, embora mantivesse deísmo que acreditava em Deus, criador distante. David Hume questionava milagres através de argumentação filosófica rigorosa. Denis Diderot e os enciclopedistas franceses compilavam conhecimento humano independente de dogmas religiosos. Immanuel Kant defendia a religião dentro dos limites da razão, reduzindo o cristianismo à moralidade racional. A Revolução Francesa radicalizou o anticlericismo, confiscando propriedades eclesiásticas, estabelecendo culto da razão e perseguindo o clero refratário que recusava jurar lealdade à Constituição Civil. O Papa Pio VI foi capturado por tropas francesas e morreu prisioneiro, levando muitos a preverem fim do papado. Paradoxalmente,
O período iluminista também viu ressurgimento de fervor religioso através de movimentos de renovação. O metodismo, fundado pelos irmãos John e Charles Wesley na Inglaterra do século XVIII, enfatizava a experiência religiosa pessoal, santificação progressiva e pregação ao ar livre para classes trabalhadoras negligenciadas por anglicanos e dissidentes. Reuniões metodistas caracterizavam-se por entusiasmo emocional, cânticos vigorosos e conversões dramáticas. O movimento espalhou-se rapidamente pela América, onde pregadores itinerantes como Francis Asbury cavalgavam milhares de quilômetros, evangelizando fronteiras. Grandes avivamentos varreram colônias americanas, com pregadores como Jonathan Edwards e George Whitefield, atraindo multidões com sermões sobre necessidade de novo nascimento espiritual. O século XIX testemunhou proliferação extraordinária de denominações protestantes, especialmente nos Estados Unidos. Batistas cresceram exponentially, defendendo o batismo por imersão de crentes conscientes e autonomia congregacional. Presbiterianos mantinham teologia calvinista com governo representativo de presbíteros. Congregacionalistas insistiam na independência completa de cada igreja local. Movimentos restauracionistas como Discípulos de Cristo buscavam retornar ao cristianismo primitivo, rejeitando credos humanos. Adventistas do sétimo dia, seguindo interpretações proféticas de William Miller e Ellen White, enfatizavam iminente segunda vinda de Cristo e observância do sábado. Testemunhas de Jeová, fundadas por Charles Taze Russell, negavam Trindade e prediziam o fim do sistema mundial. Mormons, sob Joseph Smith, proclamavam restauração do Evangelho através de novas escrituras reveladas. A era missionária protestante do século XIX enviou milhares de missionários para a África, Ásia e Pacífico. William Carey navegou para a Índia em 1793, traduzindo Bíblia para múltiplas línguas indianas e estabelecendo padrões para missões modernas. David Livingstone explorou África Central, combinando evangelização com combate ao tráfico de escravos. Hudson Taylor fundou Missão ao Interior da China, adaptando-se radicalmente à cultura chinesa, usando roupas tradicionais e cultivando trança. Estas missões estabeleceram escolas, hospitais e orfanatos, introduzindo medicina e educação ocidentais, mas também frequentemente desvalorizando culturas nativas. O pentecostalismo explodiu no início do século XX após avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, liderado por William Seymour, pregador afro-americano. O movimento enfatizava batismo no Espírito Santo, evidenciado por falar em línguas, dons de cura e profecia, adoração emocional e expectativa de milagres. Pentecostalismo espalhou-se globalmente com velocidade surpreendente, tornando-se o segmento cristão de crescimento mais rápido, particularmente em América Latina, África subsaariana e Ásia, onde sua mensagem de empoderamento espiritual ressoava com populações marginalizadas buscando transformação pessoal e comunitária. Beijo, capítulo 8. O cristianismo no século XXI. Desafios, diversidade e renovação. O cristianismo contemporâneo apresenta paradoxo fascinante. Enquanto declina dramaticamente na Europa e América do Norte, explode em crescimento na África subsaariana, América Latina e partes da Ásia. A secularização europeia acelera-se a cada década. Igrejas históricas transformam-se em museus, pubs ou apartamentos. Na França, menos de 5% da população frequenta cultos regularmente. Alemanha e Países Baixos registram fechamento de centenas de templos anualmente. Escandinávia, berço do luteranismo, tornou-se uma das regiões menos religiosas do planeta. Jovens europeus identificam-se crescentemente como sem religião, vendo o cristianismo como tradição ancestral irrelevante para vidas modernas.
Esta erosão reflete não apenas indiferença, mas rejeição ativa de instituições religiosas, percebidas como obsoletas. Contrastando radicalmente, a África testemunha cristianização acelerada. Em 1900, apenas 10% dos africanos eram cristãos. Hoje ultrapassam 600 milhões, quase um quarto do cristianismo global. Nigéria abriga mega-igrejas pentecostais que atraem dezenas de milhares a cultos vibrantes, caracterizados por música alta, pregações sobre prosperidade e sessões de cura. A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no Brasil por Edir Macedo, estabeleceu presença massiva em África. Igrejas africanas independentes sincretizam o cristianismo com práticas tradicionais, reconhecendo realidade espiritual de ancestrais e forças sobrenaturais enquanto professam fé em Cristo. O centro gravitacional demográfico do cristianismo deslocou-se irreversivelmente para o hemisfério sul. Movimentos neopentecostais redefiniam a experiência religiosa contemporânea através da teologia da prosperidade. Pregadores como Kenneth Copeland, Benny Hinn e Joel Austin proclamam que Deus deseja que fiéis sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos. Contribuições financeiras são apresentadas como investimentos que Deus multiplica. Críticos denunciam mercantilização da fé e exploração de vulneráveis, mas estas igrejas crescem exponencialmente, oferecendo esperança de transformação socioeconômica em comunidades empobrecidas. Cultos assemelham-se a espetáculos, com produção profissional, bandas de rock gospel e pregadores carismáticos usando linguagem motivacional empresarial. O ecumenismo, movimento buscando unidade cristã, produziu avanços significativos, mas enfrenta limites persistentes. O Conselho Mundial de Igrejas, fundado em 1948, reúne mais de 300 denominações, excluindo católicos e evangélicos conservadores. O Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965, transformou o catolicismo através de reformas litúrgicas, permitindo missas em idiomas vernáculos e promovendo diálogo com outras denominações cristãs e religiões não cristãs. Papa João Paulo II pediu perdão por pecados históricos da Igreja, incluindo cruzadas e Inquisição. Declarações conjuntas entre católicos e luteranos sobre justificação pela fé resolveram disputas teológicas de 500 anos. Contudo, questões sobre autoridade papal, ordenação feminina e homossexualidade impedem unidade organizacional plena. Conflitos entre cristianismo e ciência moderna intensificam-se em algumas áreas, enquanto dissolvem-se em outras. O criacionismo da Terra Jovem, defendendo a interpretação literal de Gênesis com planeta de 6.000 anos, confronta consenso científico sobre evolução e cosmologia. Estados americanos batalham judicialmente sobre ensino de design inteligente nas escolas. Simultaneamente, muitos teólogos e cientistas cristãos advogam compatibilidade entre evolução e fé, interpretando Gênesis como narrativa teológica não literal. Francis Collins, geneticista que liderou o projeto Genoma Humano, professa cristianismo evangélico sem conflito com ciência evolutiva. Bioética cristã debate questões emergentes: clonagem, edição genética, inteligência artificial e definição de início da vida. Escândalos de abuso sexual sacudiram credibilidade institucional, especialmente católica. Revelações de décadas de abuso por clérigos e acobertamento sistemático por hierarquias eclesiásticas em Irlanda, Estados Unidos, Chile e Austrália devastaram a confiança dos fiéis. Papa Bento XVI enfrentou críticas por resposta inadequada antes de renunciar. Primeiro Papa a abdicar em 600 anos. Francisco, jesuíta argentino eleito em 2013, prometeu tolerância zero, mas a implementação permanece controversa.
Protestantes também confrontam escândalos. Mega-igrejas americanas expuseram líderes por má conduta financeira e sexual, revelando culturas de abuso de poder protegidas por ausência de supervisão denominacional. O cristianismo digital emergiu como realidade transformadora. Igrejas transmitem cultos via streaming para audiências globais. Aplicativos bíblicos como o YouVersion registram centenas de milhões de downloads. Pregadores constroem impérios através de YouTube e podcasts, alcançando audiências impossíveis em eras anteriores. Redes sociais permitem comunidades cristãs virtuais transcendendo geografia. A pandemia de Covid-19 acelerou esta transição. Igrejas fechadas fisicamente mantiveram-se ativas digitalmente. Questões teológicas surgem. Adoração virtual constitui genuína comunhão? Sacramentos podem ser administrados online? Jovens especialmente consomem conteúdo religioso de forma fragmentada e individualizada, selecionando ensinamentos de múltiplas fontes em vez de submeter-se à autoridade denominacional única. A diversidade teológica contemporânea desafia categorias tradicionais. Cristianismo progressista reinterpreta doutrinas através de lentes de justiça social, afirmando relacionamentos homossexuais e ordenação LGBT, questionando expiação substitutiva e adotando universalismo. Teologia da libertação na América Latina lê Evangelho como chamado à transformação revolucionária de estruturas opressivas. Teologia negra e humanista articulam experiências de afro-americanos e mulheres negras. Cristianismo emergente rejeita certezas dogmáticas, abraçando ambiguidade e diálogo. Simultaneamente, fundamentalismo reage defensivamente, intensificando insistência em inerrância bíblica literal e posições conservadoras sobre gênero e sexualidade. O cristianismo entra seu terceiro milênio profundamente fragmentado, mas vitalmente diverso, enfrentando desafios inéditos de secularização, pluralismo religioso e mudanças tecnológicas, enquanto continua moldando bilhões de vidas através do planeta. Como você acha que o cristianismo continuará evoluindo nos próximos séculos? Se gostou do nosso conteúdo, tenha certeza de estar inscrito no canal, para não perder nenhum vídeo.